telespectadores e internautas do ON na TV. Damos início aqui ao nosso terceiro episódio do podcast ON na TV, ao vivo aqui pela Com Brasil TV. Quero agradecer ao Fernando Mauro Treza. Nós estamos estreando com o Maurício Duval Macedo, que é o presidente da Fiera Milano, o nosso primeiro podcast gravado e também ao vivo pela TV Com Brasil. Maurício. Satisfação. Obrigado pelo convite, Otávio. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Sucesso para o podcast de vocês, para o programa. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. O Maurício tem uma liderança à frente da Fiera Milano no segmento de feiras e eventos. É um dos diretores da UBRAF, também participa do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Você tem uma atuação bastante ampla, né, no setor, né? Não só no receptivo, na cidade, como também no segmento específico de feiras e eventos, né, Maurício? Eu acredito que em função um pouco da minha trajetória, né, antes de assumir a gestão da Fiera Milano no Brasil, eu trabalhei em gestão de venue, né, de pavilhão. Trabalhei 20 anos na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E lá eu tive a oportunidade de estar muito em linha com o segmento mais em geral, né? Eventos corporativos, congressos, shows, posicionamento do destino da cidade para atrair, receber eventos. E aí já pela minha experiência anterior na Fiera, eu já conhecia alguns players importantes aqui, profissionais aqui do mercado de São Paulo, Tony Sando do Convention Bureau, Paulo Ventura e colegas da UBRAF, e eu fiquei felizmente surpreso ao longo do meu primeiro ano e meio de São Paulo pela Fiera Milano. Eu fui convidado para participar do Conselho da UBRAF, do Convention do Visite São Paulo. Então é bem amplo, é bem o que você falou, é uma atuação bem ampla, e eu gosto muito dessa questão de posicionamento de destino, como é que a gente se vende para fora, como é que a gente encanta e recebe, seja o visitante de uma feira, seja o participante de um congresso, como é que a cidade, o destino recebe, né, o visitante, seja turismo de lazer, de negócio. Então eu gosto disso. Então você foi super bem recebido aqui em São Paulo, né, Maurício? Super bem. Eu já via muito a São Paulo, né, em função da minha atuação anterior, mas me identifiquei muito com a cidade. Estou morando aqui há 5 anos, vim de muda com a minha família toda para cá. Moro aqui há pouco mais de 5 anos. Cheguei no momento pré-pandemia, foi super desafiador os primeiros anos, eu diria. Mas muito bem aqui, muito feliz e terra de oportunidades, né? Adoro aqui em São Paulo a dinâmica da cidade, a dinâmica do mundo dos negócios aqui, né? Não só no segmento de feiras, que é fantástico, mas gosto muito desse pace. É verdade, é verdade. Bom, nós estamos aqui no nosso estúdio do podcast da Com Brasil TV, né, estreando ao vivo através da Com Brasil TV, que é onde nós temos também o estúdio de gravações do canal, né, Com Brasil. E localizados aqui na Alameda Santos, né, sobre a presidência do Fernando Mauro Treza, que é um líder nas TVs aqui do nosso país, né? E eu fico muito feliz em receber você aqui. E eu quero que você conte um pouco para nós a Fiera Milano. Há quantos anos que a Fiera Milano existe? Como começou o trabalho no sector de feiras lá na Europa? E quando que vocês chegaram aqui no Brasil? O grupo Fiera Milano existe desde 1920. Mais de 100 anos de história. Olha só. Né? A matriz da nossa empresa está situada em Milão. Né? Eu tive o prazer de estar lá no original ou no atual, em Rola, o maior? Na Feira Mundial, quando aconteceu lá em Milão, em 2016. 2016. Isso, tive o prazer. Sim, é um complexo maravilhoso, eu sou suspeito para falar. Hoje a Fiera Milano, em Milão, ela é uma marca, é uma empresa muito sólida, muito forte. Nós temos um Fiera Milano Congressi, que é um centro de congressos com 2 pavilhões de feiras, que inclusive vai ser agora a sede de imprensa dos Jogos de Inverno de Cortina, né? A Fiera Milano é parceira dos Jogos de Inverno, Milano Cortina, que fica no centro, próximo ao centro, na zona central da cidade, próximo do Trettore, tem um parque ali, tem um centro de congressos maravilhoso, que Milão é muito competitivo com esse local para sediar congressos europeus, congressos internacionais. E o complexo maior, o complexo ferial em Rock, são 22 pavilhões, enorme, lindo. Está tendo o Salão del Mobile agora essa semana. Está tendo, né? Todos os arquitetos, especificadores estão lá em Milão, né? Lá em Milão, exatamente. E trazendo um pouco para a realidade do Brasil, a Fiera Milano Brasil existe desde a virada de 2010 para 2011. Né? 15 anos já. 14 anos. 14, 15 anos. Isso, esse processo deu em 2011, assim como os outros players internacionais, através de aquisição de uma empresa existente no Brasil com feiras, tinha seus produtos ali, a Fiera Milano adquiriu
um grupo CIPA na época, virou CIPA Feira Milano por vários anos. Eu entrei isso foi 2011, né? Eu entrei no grupo em 2019, então já tinha uma história de atuação no Brasil antes da minha chegada. O que eu fiz foi em 2022, a gente fez um rebranding da marca e mudamos para Feira Milano Brasil. Feira Milano Brasil. Né? Agradecendo todo o histórico, né, da vinda, da chegada da Feira Milano no Brasil, mas agora a gente fez um rebranding ali de 22 para cá, que culminou com aquele período pós-pandemia. Estamos retomando, o mercado de eventos retomando, a Feira Milano já vem com uma nova cara. Sim. E ali foi o 2019 quando eu cheguei, pouco tempo depois veio a pandemia, foram 2 anos de gestão de crise, de entendimento interno, diagnóstico interno da estrutura. Mas uma baita experiência, né, Maurício? Super. Porque, assim, quando nós temos uma crise, algo que acontece, é onde a gente mais aprende, né? Com as dificuldades. Né? Eu costumo dizer, é bem isso. Eu acho que ali foi um aprendizado muito forte. E ao mesmo tempo, quando você você sofre, você perde noites de sono, você se estressa, mas ao mesmo tempo é uma ocasião que você tem para mostrar uma certa senioridade no momento desafiador. Lógico. Então eu tive uma situação de eu não conseguia entregar resultado logo na minha chegada, porque ninguém estava faturando, o mercado estava parado. Mas a gestão de crise, ela se mostrou um desafio bastante, assim, difícil, né? Do ponto de vista de todos nós, não é prerrogativa da Feira Milano, mas era negociar contratos com o pavilhão, negociar contratos com os expositores que estavam nas feiras. Nós tinha a pandemia eclodiu ali em março de 2020, eu tinha feira em abril. 13 de março foi... É isso. Nós tínhamos algumas feiras montadas tinha já para inaugurar, né? E que não inauguraram. Eu tinha a minha primeira feira seria Exposec naquele ano, há 1 mês da feira. Estava com tudo pronto, feira vendida, praticamente toda comercializada, preparando já a questão de entrega. E ele teve que ter todo um reordenamento, né? E voltando um pouco nesse período, a gente achava que era uma coisa meio curta, 2, 3 meses, depois eu volto. A feira era em abril, a gente remarcou para novembro, achando que aquele ano a gente ia poder fazer. Não podemos fazer aquele ano, tivemos que mover para 21 de novo não podemos fazer, porque vieram novas cepas e a coisa continuou. Então foram anos que a gente nem quer relembrar muito, né? 2020 e 2021 para todos nós, de grande aprendizado. E 22 o desafio de entregar e vencer a pandemia. Porque nós temos um portfólio hoje de em torno de 10 feiras, entre feiras 100% próprias e feiras em parceria, e nós temos, só que isso distribuído num calendário de 2 anos, feiras anuais, feiras bienais, ano par, ano ímpar, primeiro semestre, segundo semestre, então nós tínhamos aí um fôlego, entre aspas, para poder entregar o portfólio todo. E isso acho que todo mundo sofreu em maior ou menor proporção, mas 2020 não pôde fazer, 2020 não pôde fazer. Quando chegou 2022, toda a demanda reprimida dos 2 anos concentrou para cima dos principais pavilhões. Né? E o AMB ainda com limitação, antes da reforma e tal. Então, no nosso calendário de 2 anos, nós tivemos que fazer 10 feiras em 5 meses, em 2022. Foi extremamente desafiador. Mas ali foi quando a gente também pegou tração, né? No sentido de, minhas primeiras entregas com o grupo, meu alinhamento com a equipe, a gente fez algumas mudanças na estrutura durante a pandemia. Então foi um ano que a gente lembra com muito carinho, né? De 2022. Baita aprendizado, onde vocês têm uma experiência hoje única, né, Maurício? Aquilo ali ficou marcado para todos nós. 23, 24 foi o começo de uma normalização do calendário, né? O que é no ano ímpar fica no ano ímpar, no ano par. Ainda em adaptação, eu diria que esse ano 2025 a gente consegue equalizar, consolidar o portfólio. Consolidar o portfólio. E aí, com essa questão de sazonalidade dos nossos eventos, a gente tem, por enquanto, uma média de 6 entregas por ano, 6 feiras por ano. Vamos falar sobre todas as entregas da Feira Milano. Mas, Maurício, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, com toda a sua experiência, né, no Conselho do São Paulo Convention and Visitors Bureau, comparando a Milão, que é uma cidade, uma das maiores cidades da Itália, né, e acontecem muitos eventos. Uma coisa que me surpreendeu, Maurício, é que a cidade sabe receber as feiras e os eventos. Quando a gente entra no metrô em Milão, a gente já vê anúncios e placas de bem-vindo a Milão para vir à feira XY que acontece, inclusive as feiras da Feira Milano, né? E São Paulo, as feiras elas acontecem junto com o movimento todo da cidade e nós não temos essa hospitalidade que deveríamos e podemos ter em São Paulo em relação às feiras que aqui acontecem. Como é que você vê essa transformação após a pandemia, após tudo que nós passamos, a hotelaria e a união das entidades em relação às feiras e aos eventos? Eu acho que talvez esse seja o principal
se não o único, um dos principais legados positivos da pandemia, né? O setor teve que se unir. Sim. Nós percebemos claramente que durante a pandemia que nós éramos, entre aspas, invisíveis, né? Do ponto de vista de shopping reabriu, restaurante reabriu, feira não podia acontecer. Sim. Fomos o primeiro a parar, o último a voltar. E ali a gente percebia que havia uma fragmentação muito grande, muitas associações representando nichos específicos e faltava uma representatividade maior perante o poder público. Sim. Isso impactou muito no nosso negócio. Né? Então, acho que essa articulação que se fez em torno da retomada dos eventos ali em 2021, teve aqui a São Paulo foi case com a Expo Retomada, que foi que abriu o caminho para a gente voltar. Tivemos lideranças no poder público aí que nos ajudaram com isso. Rodrigo Goulart é um caso, era o vereador da cidade de São Paulo, que veio agora secretário de desenvolvimento da cidade pelo que ajudou na pandemia. Fortalecimento da UBRAF, né, que trouxe aí Vênios, né, o gestor complexo, centros de convenções para dentro do universo que antes era somente de promotores de feiras. Sim. Então tivemos alguns movimentos bem interessantes nesse sentido. E respondendo a outra parte da pergunta, eu gostaria muito, e até como atuante pelo Convention Bureau, eu vejo quanto o Convention Bureau de São Paulo está estruturado, trabalha bem, sabe gerir essa questão de dados, de bem receber, número dos eventos das cidades, mas assim, tem essa questão do desafio do tamanho das metrópoles, né? Milão é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, é uma cidade menor territorialmente do que São Paulo, que se pegar toda a região metropolitana vai a 20 aí a resposta, milhões. Né, Maurício? Então difícil você personalizar uma cidade do tamanho de São Paulo com um evento que está acontecendo no São Paulo Expo, no Center Norte, no AMB, sendo que Milão é Feira Milano Raw ali, e muito do movimento, claro, tem todo um atrativo turístico da cidade, cultural, mas os eventos movimentam muito. Né? Mas nós tivemos aqui algumas edições do Salão do Automóvel, que é um evento que tinha uma simbologia no setor de feiras e eventos, mas também no público B2C e B2B. Então, a gente tinha e acontece próximo à Fórmula 1, que também é um grande evento que acontece na cidade. Então, tudo isso ajuda, né? Com certeza ajuda. O fato de ser B2C ajuda muito na questão da liberação da promoção mais em grandes proporções. Eu vejo como uma caminhada, Otávio. Eu acho que estamos no caminho de poder fazer isso que a gente dê ali. E não é só Milão, né? A gente vai para a Europa, vai para as feiras na Alemanha. Não, a cidade se decora. A cidade decora para receber. Na Alemanha as cidades são menores ainda. Exato. Você vai para Düsseldorf, você vai para Hannover. Nossa, enfim. a cidade fica toda decorada, o comércio fecha mais tarde naquele dia, faz uma promoção para aquela semana. A credencial você já tem acesso ao metrô e tudo isso, né? Então, assim, são cases que a gente pode aprender e tentar usufruir, assim, trazer para cá. Mas a Feira Milano e a Prefeitura de Milão se dão assim de uma forma muito próxima, né? Municipalidade de Milão, Câmara de Comércio, o governo da Lombardia, então tem todo um conselho que defende. O próprio grupo Feira Milano tem a Mico, que é a gestão lá do Centro de Convenções, e tem uma participação muito ativa na questão do Milão como destino, como Convention Bureau de Milão. Então a Feira Milano está envolvida tudo que se refere à divulgação de Milão como destino e ao bem receber. Um exemplo é o salão que acontece agora do móvel, né, em Milão, que a gente sabe todas as comitivas que vão para lá, né? O Ângelo Derenzi, que é o diretor-geral do D&D, a gente tem o pessoal das marcas que levam os seus arquitetos, os especificadores, né? Então vira assim um pequeno Brasil em Milão, né? Milão fica aquela semana Milão fica muito bacana, porque tem muitos eventos fora que acontece fora Ititá, que eles chamam, né? Que é ali seja o Spritz, no mercado perto do Duomo ali, que é o encontro de uma turma, tem evento corporativo, tem a cidade se decora em alguns pontos para receber, é muito interessante. Toda a questão do design, né? E aí os destinos, as delegações brasileiras de outros países tentam fazer eventos lá, visitas guiadas, visitas técnicas, né, missões, mais ou menos como o Romano agora fez para a China, China Retail. Tem várias delegações que montam esses programas, como tem a NRF lá que o pessoal faz. E a cidade também aproveita para promover o Made in Italy, o design italiano, todo mundo quer ver, porque está o mundo ali. Lógico. Então isso é a riqueza dos eventos, não, Otávio? Eu acho que a riqueza dos eventos é isso, e aí com o momento que a gente abre um pouco mais o leque, mais repercussão, mais awareness tem. E a FEA, o Salão do Automóvel, é um caso clássico disso, né? Porque reúne toda a questão de design, da moda, tudo que a Itália é forte e que o Brasil, acho que tem um papel bem relevante nisso também. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que é um pouco que nos apaixona no nosso mundo dos eventos, né? Vamos falar então do portfólio da Feira Milano aqui no Brasil. Maurício, vocês realizam 9 a 10 eventos, né? No ciclo de 2 anos. No ciclo de 2 anos. Né? Esse ano, 2025, temos 6 feiras. Já realizamos a primeira, que é a Fruit Attraction São Paulo, foi agora no final do mês de março, segunda edição do evento.
um evento que já está consolidado na Europa, como Fruit Attraction Madrid, né, em parceria com a IFEMA Madrid. A IFEMA Madrid teve a feliz ideia, eu diria, de internacionalizar uma das suas marcas mais fortes. Que e no Brasil, né? No Brasil, pela pujança do setor. Pelo né? setor Queria fazer no Hemisfério Sul, América Latina. O Brasil é riquíssimo, quando se fala de frutas. Exatamente. Diversidade de frutas, qualidade, sabor, etc. E aí, o Brasil já tinha uma participação tradicional nessa feira, lá em Madrid, com o Pavilhão Brasil todos os anos e tal. E havia um pleito antigo, já traz essa feira para o Brasil, leva para o Brasil. O Brasil ele tem um potencial de crescimento no setor de fruticultura gigantesco. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas hoje, do mundo, porém apenas o 23º maior exportador. Então, mercado doméstico gigante, que consome bastante, mas existe um potencial de aumento das nossas exportações fantástico. E essa parceria, você ter uma marca consolidada na Europa, internacional, com um setor pujante no Brasil, você traz uma Fruit Attraction São Paulo... Vem muita gente de fora, Muita gente de fora. É um evento que já nasceu internacional, um evento que já nasceu com uma primeira edição que já nasceu com cara de terceira, uma segunda que já parecia uma quinta, a feira já nasceu robusta. Tinha uma demanda reprimida também. Tinha. Assim, dobramos de tamanho da primeira para a segunda edição. A expectativa para 2026 é novamente dobrar de tamanho. Ela é anual? Anual. Vai acontecer de novo no final de março, ano que vem. Ano que vem nós vamos para os pavilhões 1 e 2 do São Paulo Expo. Então, dobrando de tamanho aí. E eu vejo também assim, temos várias feiras de alimentação no Brasil, né? Sim, está tendo essa tem semana, teve a Nuga. Tem a APAS, que envolve tudo. Tem um pouco da FISPAL, que pega ali tecnologias, mas eu acho que o setor se sentia assim, não tem uma feira para chamar de minha, né? Todas essas feiras tem talvez um segmento ali de FLV, fruta, legumes e verduras, mas a fruta nunca foi a protagonista principal. E nós temos esse nosso DNA. Então, total. Então teve uma adesão muito forte de Apex, de Abrafrutas, de governos estaduais, de países, pela importância de estar no Brasil. Então é um projeto que a gente tem muito carinho. E tem desdobramentos dentro do setor de frutas, porque você tem o processamento da fruta, o doce, a geleia, tem uma série de... Tem muito para ampliar nesse sentido. Na parte de legumes e verduras foi pouco explorado ainda. O que a gente vê é uma ação legumes e verduras está junto com a Fruit Attraction? Então. Incorpora o setor. Frutas, legumes e hortaliças. Mas assim, por enquanto, nessas primeiras duas edições, o mais forte foi a fruta. Então a gente tem espaço para crescer com os outros setores e além da fruta. É uma feira que vai crescer bastante. E uma ação legal que a gente percebeu, que é muito assim, tem uma questão social muito bacana, que os governos estaduais do Brasil, eles vêm através das secretarias de agricultura e eles convidam os pequenos produtores da região para estar presente. Então fica aqueles estandes compartilhados, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, São Paulo. Nós temos cases fantásticos, né? Na parte do melão, por exemplo, da melancia, né? Quando nós tínhamos a Fórmula Indy aqui em São Paulo, que aconteceu por 2 edições, acontece nos Estados Unidos, né? Então tinha uma ativação da Apex dentro da Fórmula Indy, com os produtores dessas 2 frutas, acho que são do Nordeste, né? E eles faziam negócios dentro da Fórmula Indy na exportação do mamão e do melão. Não sabia disso, legal. Então tem coisas assim muito interessantes nesse setor. Sem dúvida. E a ExpoSec, que é uma feira Depois da que Fruit Attraction acontece vem a agora. ExpoSec. ExpoSec acontece agora 10 a 12 de junho, uma feira também anual, uma feira onde a gente é líder de mercado, maior feira de segurança eletrônica da América Latina. Eu acompanho a ExpoSec. Feira gigante, grande público, geração de negócios ali a full. É uma parceria com a ABES. Com a ABES. A ABES é a nossa associação parceira, a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica. Parceira nossa de muitos anos, tem muita força no setor, entende as dinâmicas do setor, o Conselho da ABES é muito atuante, expõe na feira também. Então, uma relação que a gente tem muito carinho, muito apreço por essa relação, e é uma feira que 22, na volta da pandemia, até então era a sua maior edição, 23 a gente aumentou 22, 24 a gente aumentou 23. Quantos expositores? Mais de 400. A gente fala 400 marcas expositoras, né? Algo em torno de mais de 400. Né? Tem stands que tem mais de uma marca junto, tem grupos que tem mais de uma marca, então marcas expositoras mais de 400. Estamos falando aí de uma feira 3 dias de duração, mais de 50 mil visitantes, bastante geração de negócios, índice de renovação bastante alto pelo volume de negócio que eles fazem na feira. E é muito pulverizado esse mercado, né? Porque nós temos toda a área técnica, tem a indústria, nós temos polos em alguns lugares do estado de São Paulo e do Brasil, que são grandes
grandes indústrias, pequenas indústrias, né? Então compõem um mercado aí bastante importante. E querendo agora, nessa nova fase da Exposec, querendo atrair novos setores para dentro, como cibersegurança, que a gente tem espaço para crescer, Sim. a parte de inteligência artificial embarcada na segurança eletrônica. Lógico, né? Essa inteligência artificial vai permear tudo, mas no que diz respeito à segurança eletrônica, como que a IA vai atuar nisso, como vai impactar o setor. Para esse ano, a gente está trazendo uma grade de conteúdo bastante relevante, bastante interessante. Tem um painel sobre segurança pública São Paulo e Rio, já temos a confirmação do secretário Derrite. Estamos atraindo aí, trazendo uma programação técnica bastante interessante para a Exposec desse ano. Toda uma parte de inovação que a gente quer trazer também, eventualmente, algumas startups, ou fomentar que esses novos setores comecem a expor na Exposec também. Então, uma feira que a gente... Ainda tem muito para crescer. Tem muito para crescer. E a próxima? Depois nós temos a Esquadria Show em setembro. A Esquadria Show. Em parceria com a Nuremberg Mess Brasil, que acontece junto com a Glass of America. Então, a Glass of America Esquadria Show, uma feira bienal também. Eu tive na passada, gostei muito. Eu acho que é legal. Tem assim um lado dos arquitetos, dos especificadores. É né? isso, é um pouco esse foco que a gente está dando para a Esquadria Show, de atrair a atenção dessa visitação qualificada, do especificador, do arquiteto, né? Pegando um pouco esse público de revestir, o pessoal da Glass of America já habitualmente expõe ali, a gente vê o vidro e a esquadrilha cada vez mais junto. O vidro e a esquadrilha, né? e o visual, né? Então, cada vez são mais integrados. Casa de montanha, exato. Né? A vista é importante, né? É isso aí. E então é um setor que também a gente tem muito carinho por essa parceria, por esse setor. E claro que é um evento que a participação da Feira Milano, a Nuremberg, ela é a dona da marca e do evento, porque tem mas é uma parceria que deu certo. E eu fiz questão até de divulgar isso, Maurício, bem assim no mercado, porque duas promotoras, né, uma promotora alemã, uma promotora italiana, se juntando para fazer um evento com essa grandiosidade. Então, tudo isso é um case, que bom que se aproxima. É a união que faz a força. Eu penso muito. Eu tenho esse mindset muito assim voltado para parcerias, para cooperação, para se ajudarem. Com a EFEMA Madrid, a mesma coisa, né? A Fruit Attraction é parceria Itália e Espanha, Itália e Alemanha. Então eu sou um cara que eu gosto de parcerias. Você está criando parcerias. Vamos somar forças. Eu acho que ganha a indústria, ganha o setor. Com dois players fortes, organizados, que têm como core business aquilo ali, atuam em conjunto. Eu acho que quem se beneficia é o setor. A pior coisa é fragmentar, quebrar, rachar. Lógico. Isso é bom para o visitante, para o expositor, enfim. Exatamente. Né? E nós temos a Reatec esse ano também. Temos a Reatec. Antes da Reatec, a gente tem a Tubotec, a Wire Brasil, que é uma feira também muito técnica, uma feira um pouco menor, mais nichada. Mas que é um evento também bastante interessante pela questão... Que é a distribuição de todos tubos, os válvulas, líquidos, conexões. Isso, é coisa bem industrial, bem gás, técnica. óleo, petróleo. Que impacta diretamente na infraestrutura, né? Lógico. E o Brasil é um país que, né, precisa de muito investimento em infraestrutura. Por isso que é um evento que tem atrai bastante a atenção de participantes internacionais. É engraçado que é uma feira não muito grande, uma feira de um pavilhão e meio, que... tem o hábito de ter participação internacional em torno de 40% a 50% da área total de exposição. Então, eles veem no Brasil esse interesse em estar presente, em marcar presença aqui. E vai ser em 29 a 31 de outubro desse ano. Estaremos lá. A Wire Brasil e a Tubotec. E depois a Reatec. E depois a Reatec. Vocês têm bianualmente a FISP, né? Que é a maior feira de segurança do trabalho, junto com a Fire Show, que é uma... FISP, Feira Internacional de Segurança e Proteção, Fire Show, a feira de International Fire Fair, feira de controle de incêndio. Sempre acontecem juntos, simultaneamente. A nossa maior feira, fantástica também, toda essa parte do mundo das EPIs, uniformes, material de proteção, sprinklers, proteção a incêndio. E na volta da pandemia de 2022, a gente conseguiu trazer para dentro do Fire Show o Senabom, que é o Seminário Nacional dos Bombeiros, teve aquelas questões de provas. Nós fizemos muitos vídeos de treinamento. Foi muito legal. Foi muito legal. Para esse setor. Então 22 ela veio muito forte e 24 ela superou, foi a maior edição de todas da FISP da Fire Show, mesmo sem ter o Senabom. E assim, agora vai começar toda essa preparação, né, dos grandes incêndios florestais aí que acontecem no Brasil. Acho que esse é um tema também que é muito debatido. Não só no Brasil, é um tema mundo, né? No mundo. No Portugal, né? A gente tem Califórnia. Essa coisa de rescue, né, de resgate em situações de calamidades, está muito forte.
A gente, inclusive, tem algumas negociações, assim, aproximações com o pessoal da Interschutz, que é a feira de incêndio da Alemanha, da Deutsche Messe, Hannover. Temos também com aquela feira de fogo que acontece em Indianápolis, nos Estados Unidos, está acontecendo essa semana. Tem uma colega, a Regina, da empresa, está lá. Justamente tentando identificar quais são os sistemas que estão mais recentes. Então, essa questão de incêndio florestal está muito forte, essa questão de questões climáticas, inundações, relâmpago. Que tem Mas parece que o El Niño acabou, né? Pelo que eu soube. Olha, essa parte aí eu prefiro não falar, mas, porque está difícil de a gente poder prever, né? Condições climáticas cada vez mais severas, né? Tempestades mais fortes. Né? E aí tem terremoto, aí tem vulcão que entra em erupção, aí tem enchente, aí tem incêndio florestal. Então, realmente, são temas que devem ser endereçados por esses eventos de questões climáticas, questões de incêndio. Então, setores... Mas compõe um pouco também. Super. Compõe, sim. Maurício Duval Macedo, que é o CEO da Fiera Milano aqui no nosso país, né? Quero agradecer a sua participação no nosso podcast ON na TV. Você que é um dos líderes do nosso setor de feiras e eventos, onde você tem uma forma de ter a sua gestão de uma maneira muito singular e com muito foco naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve, junto também ao Conselho do São Paulo Convention and Visitors Bureau e também ao BRAF. Eu quero agradecer a sua participação. Obrigado. Agradecer também ao Fernando Mauro Treza, que estreamos aqui hoje ao vivo na Com Brasil TV, o nosso podcast, né? Espero poder voltar mais vezes com você, de repente com a presidente da ABESE, para falar um pouquinho da ExpoSec, para a gente fazer uma triangulação e até uma quadrangular com 3 convidados. E obrigado, Maurício. Obrigado a você, Otávio. Obrigado, um privilégio. Sucesso ao podcast, ao programa de vocês. Obrigado pela oportunidade. E a gente fica à disposição para falar do setor que a gente adora. Né? Tá bom. E fico feliz de estar podendo atuar aí junto ao Visita São Paulo, junto ao BRAF. Conduzir aí por mais de 5 anos agora a gestão da Feira Milano no Brasil. Tem sido um desafio muito interessante para a minha carreira profissional. Estou muito feliz em São Paulo. Tamo junto. Tamo junto, vamos em frente. O que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado pela audiência.